capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas um versículo. Apenas um. Versículo de número 36. Queria que você lesse junto comigo, a uma só voz. Vamos ler? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Senhor, eu tenho sido liberto. Tenho sido liberado a cada dia de cadeias. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, fala conosco nessa hora. E usa, ó Deus, por graça, por misericórdia, a vida do teu servo. Tu sabes, ó Deus, como vai o nosso coração. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que nada seja empecilho para que o Senhor manifeste a tua graça nesse lugar. E que, ó Deus, ao ouvirmos a tua voz e a tua palavra, que o nosso coração seja quedado, Deus, a estar mais perto de ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há uma questão que você pode sair daqui agora e verificar, é muita gente que já esteve dentro de igreja, que já ouviu palavra, já foi evangelizado, já esteve membro de coral, já cantou, já fez e desfez, mas hoje, quando se fala em estar dentro de uma igreja, a pessoa fala, não quero. Outra questão é gente que, estando na igreja, parece que está em stand-by. Ouve mensagem, entra na igreja, sai da igreja, domingo após domingo, e ainda tem aquele ranço no coração. Não tem acontecido nada, minha vida está, não sei, se eu estiver na igreja ou não estiver na igreja, não faz diferença. Há uma questão também que nós precisamos pensar, irmãos, que é o fato daqueles que não são crentes e que quando ouvem uma mensagem do Evangelho, eles perguntam, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso estar lá dentro dessa igreja que você me fala que é tão boa? E aí, irmãos, quando a gente começa a analisar de fato o que muita gente tem visto, ouvido e falado dentro das igrejas, a gente começa a se perguntar de fato qual o nível de intimidade, qual o nível de relacionamento que os crentes têm tido com Jesus nesses nossos dias. Por que há tanta gente aí fora que já esteve dentro e hoje diz, eu quero estar em muitos lugares, mas na igreja não? Será que faltou fé? Faltou empenho? Ou será, irmãos, que muitas vezes essas pessoas foram até a igreja ou foram até Jesus baseado em alguma promessa que lhes foi feita? Você está doente? Venha para Jesus que Ele vai te curar. Você está passando fome? Vem para Jesus que Ele vai encher o seu estômago. Você está passando aperto nisso ou naquilo outro, ou em qualquer outra situação, vamos que Jesus vai fazer tudo e você vai ver o poder do meu Senhor. Meus irmãos, há crentes vivendo no automático, domingo após domingo, porque de repente já tem algum tipo de vida que estão tranquilos. E aí, para que eu vou na igreja? Meu emprego está garantido. Minha saúde, 100. 12 por 8. Meu casamento, nada melhor. Meus filhos, universitários, já se formando, está tudo certo. Quando pequenininho, uma beleza, tudo obediente. Será que eu ainda preciso pedir mais alguma coisa para o Senhor? E aí, irmãos, quando a gente encontra um não crente, desses que
tem tranquilidade de afirmar que não precisa de Deus, a gente vai falar, olha, Jesus cura, ele fala, mas eu não tenho nada. Olha, Jesus pode te abençoar financeiramente, não, eu estou muito bem. Olha, Jesus pode te dar uma boa relação emocional com a sua casa, olha, não tem esse problema. Para que eu preciso desse Deus? Irmãos, a minha pergunta é por que nós vemos e vivemos esse tempo de tanta frustração, de desapontamento com a igreja, seja a igreja institucional, aquelas mais pesadas, mais antigas, ou seja, até mesmo com essas igrejas mais novas, que começaram há 2 décadas, 1 década, fizeram um verdadeiro estardalhaço, mas hoje, se você encontra muitas pessoas por aí, eles vão dizer, já passei por aquela outra, e nada resolveu. E aí, irmãos, por que a gente sente, às vezes, uma fome, como eu queria experimentar algo novo, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos comer quando a mesa está posta? Será que, de fato, temos sido livres? Interessante que Jesus presenciava, irmãos, essas coisas nos seus dias. Se você fechou sua Bíblia, abra de novo para a gente caminhar um pouquinho. Jesus, quando o Evangelho de João é registrado, irmãos, ele tem a intenção de mostrar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus entre nós. E que aquelas pessoas que se encontravam com o Filho de Deus, eles iam além de uma relação de receber alguma coisa. Eles iam além de uma questão de ter um problema resolvido. Eles, de fato, entravam num relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Muito além de ter uma resposta. Preciso de saúde. Muito além, irmãos, de dizer, agora sou crente, vou lá para a sinagoga adorar. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, e nós vamos vendo nos diálogos que Jesus tinha, nós vamos vendo Jesus questionando e tratando as pessoas de um jeito tão especial, nós vamos vendo, irmãos, que o verdadeiro evangelho ele vai muito além do que a gente tem visto nesses nossos dias. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu só vou folhear com você. João capítulo 1. Volta comigo aí. Se eu não me engano, 2 domingos atrás, a gente falou do encontro de Natanael com Jesus. Interessante que Natanael era um estudante, era um pesquisador, alguém que queria uma explicação espiritual baseada no estudo grego das coisas, mas Jesus não dá só a explicação, Jesus mostra que ele era mais que poderoso. João capítulo 2, Jesus está no meio de uma festa. Ele faz um milagre ali, mas ao final da narrativa do milagre, o texto diz que aquele milagre era para que os seus discípulos, os próprios crentes já, pudessem crer no poder do Senhor. Logo depois, irmãos, capítulo 3 e capítulo 4 de João, nós vemos 2 experiências que são muito ricas e que são muito próximas, e com pessoas diametralmente opostas. Um era um camarada que tinha um prestígio na sociedade. Se fosse nos nossos dias, ele seria talvez um membro do STF, Supremo Tribunal, Nicodemos. O texto diz que ele era um homem da lei, ele era alguém destacado entre os judeus, só que ele vai ter com Jesus de noite, às escondidas, porque ele não queria se expor. E Jesus então diz para aquele homem, você quer encontrar verdadeiramente resposta? Você precisa nascer de novo. E Jesus fala isso para alguém que era considerado um cristão da época. Ou um judeu, alguém que já tinha um certo convívio com as coisas religiosas. Logo depois, Jesus vai encontrar-se com uma mulher marginalizada na sociedade. Alguém que os judeus passavam de largo, porque era uma samaritana. Era alguém de um povo que era excluído. Era como se fosse nos nossos dias, irmãos, alguém que a gente dizia, olha, é perigoso andar com essa gente. E aí Jesus vai até ela. Jesus tem uma conversa com ela. E quando aquela mulher então chega até o Senhor e pede água, Jesus fala, eu posso te dar água. Aí ela diz, não, Senhor, eu quero mais ainda, eu quero essa tal água da vida. Aí Jesus vai, chama o seu marido e ela tem que expor então a sua dificuldade. Senhor, não tenho marido. Jesus, bem disseste que você já teve 5. E aí Jesus mostra o quanto aquela mulher queria ser amada.
Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou 4, 5 e já estava no outro. Que Jesus diz, esse não é teu marido. Irmãos, quando Jesus vai encontrando com as pessoas, ele vai mostrando que a questão não era algo apenas que elas procuravam. Nicodemos queria uma resposta, Jesus vai além da resposta. Aquela mulher pergunta por água e por afeto e por entender de adoração, Jesus vai além daquilo ali. E é interessante que dos capítulos 5, 6, 7 e até nesse que nós estamos, Jesus começa a ter diálogos travados com os religiosos da época, os judeus. E interessante, irmãos, que os judeus colocavam para Jesus exatamente questionamentos sobre os hábitos que ele vai demonstrando. Até o ponto em que chega nesse capítulo, Jesus vai defender não só a sua missão e a sua autoridade, Jesus coloca eles de cara com aquilo que eles acreditavam. No versículo 32, Jesus fala, vocês precisam conhecer a verdade, a genuína verdade, porque é isso que vai trazer a libertação para vocês. E depois ele diz mais algumas palavras, aqueles homens retrucam a questão, será que nós somos livres ou não? E Jesus então diz no versículo 36, se o Filho trouxer libertação a vocês, aí vocês vão ser livres de verdade, vocês vão conhecer de fato o que é liberdade. Irmãos, não é diferente dos nossos dias, quando às vezes nós somos confrontados, nós mesmos, com algumas situações que nos incomodam. Jesus veio trazer libertação de quê, irmãos? A princípio dos nossos pecados, a princípio daquilo que nós cometemos de erros. Mas será que é só isso? Como se já não fosse muita coisa, mas será que o Senhor não faz mais ainda? Faz. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer algumas coisas para nós, de que é essa liberdade que Jesus fala. Do que eu sou livre, que o Filho do Senhor me deixa. E eu vejo, irmãos, à luz de muitos escritos, e olhando o que nós temos visto nesses nossos dias e na história da humanidade, mas vemos também no que tem sido algumas coisas que a gente presencia no meio evangélico, que Jesus tem de fato que agir nas nossas vidas. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, e eu quero dar 2 questões básicas que o Senhor nos torna livre, é que o Senhor, em primeiro lugar, Ele me torna livre de mim mesmo. Me torna livre daquilo que eu carrego comigo, de dentro do meu coração. João Calvino costumava afirmar que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E é interessante porque quando nós pensamos em povo evangélico, a gente ojeriza essa palavra. Eu, um idólatra? Eu cultivando alguma coisa de idolatria? Mas veja bem, irmãos, muitos e muitos têm vindo até Jesus, procurando Jesus por conta de um favor. Ou, no jargão evangélico, de uma bênção. Alguém quer alguma coisa, quer uma resposta, ele vai até Jesus. Mas é interessante, irmãos, que quando alguém se encontra de verdade com Jesus, ele vê, além daquela bênção, ele vê todo o favor do Senhor em outras áreas. Eu quero deixar muito destacado para você que não tem problema nenhum, em hora nenhuma, nós orarmos por bênçãos. Nós buscarmos a bênção, nós jejuarmos pelas bênçãos, nós nos consagrarmos pela bênção. Mas o grande problema, irmãos, é quando esse tipo de coisa, quando o favor do Senhor toma um lugar no nosso coração maior do que o próprio Jesus. Quando eu paro de ter um relacionamento genuíno com Jesus a cada dia, porque de repente o Senhor me colocou numa prova. Irmãos, esse grupo que vem na igreja porque alguém prometeu que vai ter alguma coisa, quando não recebe isso, aonde que ele vai? Ele vai chegar na sua liderança e vai dizer, olha meu irmão, olha pastor, olha presbítero, eu vim nesse lugar porque eu queria receber alguma coisa do Senhor. Eu vim para ser curado, mas esse Deus ainda não me curou, e agora? Irmãos, por que as igrejas muitas vezes não respondem essa pergunta e ainda fazem pior? Dizem para a pessoa, você não teve fé para crer. Foi você que errou.
Foi você que quebrou a corrente. Irmãos, quando o Senhor nos dá uma bênção, e às vezes Ele nos coloca num teste, por que que às vezes nós voltamos para o Senhor e dizemos, espera aí, Senhor, o Senhor me deu e agora vai tomar? O Senhor, irmãos, quando nos liberta de nós mesmos, Ele vai nos ensinando, irmãos, que a bênção é fantástica, é muito boa, mas maior do que a bênção é a presença do Senhor naqueles que o têm. Para ilustrar isso de uma maneira muito clara, meus irmãos, o Senhor Jesus chegou para um ancião, para um homem já muito idoso e falou assim, eu vou te dar um filho. A mulher daquele homem riu na cozinha. E o Senhor ainda falou, olha, manda ela parar de rir, porque você vai ver que daqui a 1 ano você vai ter um filho. E aquele filho vem. Aquele filho cresce. Aquele filho vai se tornando de um adolescente para jovem. E de repente Deus fala assim, olha, pega esse teu filho. Esse único. Eu acho muito bonito quando o Senhor afirma certas coisas. Pega o único que você tem e entrega para mim. Não parece, irmãos, alguma coisa muito estranha? Mas a pergunta é, por que que esse ancião então obedece e vai entregar aquele filho para Deus? Eu acho, irmãos, que se fosse eu ali, eu ia dizer, mas espera aí, Senhor, o Senhor não me deu. Esse não é a bênção, esse não é aquele que vem em todas as nações, esse não é o filho da promessa. Por que que agora o Senhor está levando? Às vezes oramos por um emprego, pedimos e choramos e jejuamos. Depois de um tempo desempregado, Senhor. Irmãos, às vezes nós não percebemos que aquilo que era a bênção do Senhor pode muitas vezes se tornar um ídolo dentro do nosso coração. Quando Abraão, que é esse ancião, vai entregar Isaac nas mãos do Senhor, Abraão na realidade está dizendo, Senhor, essa é a maior bênção que eu já tive. No entanto, é melhor estar contigo, é melhor conhecer o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me dar outro até, porque o Senhor já fez uma vez. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais, pode ressuscitar esse aqui. Então eu vou entregar. Irmãos, o que eu quero dizer para nós é que às vezes nós, nas nossas crises ou nos nossos desejos, na nossa vontade de conquistar algumas coisas, irmãos, nós vamos abandonando Jesus, nós vamos perdendo Jesus e nós vamos deixando que esses desejos, essas questões vão se avolumando dentro de nós. E esse talvez, irmão, seja um grande problema dos nossos dias, porque o que nós vemos é que você observa propaganda de igrejas e não propaganda de Jesus. Você vê propaganda de ministérios, A, B, C, e não vê o nome de Jesus às vezes. Ah, mas está implícito. Será que está? Se está, por que nós vemos tantas pessoas aí fora assim? Quem falhou? E é interessante, meu irmão, que quando você começa a passar pelas palavras da Bíblia, você vai vendo outras pessoas que viam o relacionamento, viam na resposta do Senhor muito mais do que aquelas dificuldades ou as lutas pelas quais elas passavam. Quer um exemplo? Mais um? A viúva que o profeta vai visitar, ela está passando necessidade, ela não tem comida dentro de casa. Eu não sei se você já parou para analisar isso, mas o profeta chega para ela e fala, faz um bolo para mim. E ela diz, olha, eu só tenho um resto de farinha aqui, eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Faz um bolo. Faz o bolo. Aquela mulher não questiona mais, simplesmente obedece. Por que ela obedece? Será que ela tinha a mesma visão do profeta, que um milagre ia acontecer logo depois? Ela não tinha. Mas eu creio, irmãos, que o que ela tinha no coração era um desejo grande de obedecer um homem de Deus.
ela tinha um desejo grande de servir aquele que falava em nome do Deus Altíssimo para com ela. E o que ela experimentou depois é fantástico. Mas ela só foi descobrir isso quando ela abriu mão daquilo que era a sua última segurança. A última farinha, o último azeite. Uma mulher vai dar dízimo. Leva suas 2 moedas. Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todo mundo naquele dia. Por quê? Porque era tudo que ela tinha? Não. Ela deu aquilo que estava no seu coração. Não é uma questão de quanto. Não é uma questão de simplesmente chegar e falar assim, eu tenho tão pouco que vai isso tudo mesmo, não vai dar nada mesmo. Como se você tivesse uma notinha de 2 contos no bolso. O que vai fazer a diferença se eu der 2 ou não der 2? Não vai. Senhor, me abençoa aí, porque é o último mesmo, né? Aquela senhora dá não só o que ela tinha, mas ela queria colocar o seu coração como oferta naquele lugar. E Senhor, se voltar mais 2 moedas, amém. Se não voltar, eu sei que de alguma forma o meu coração está aqui. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. Irmãos, essas coisas vão mostrando para nós situações de pessoas que conheciam e tinham um relacionamento com Deus que iam além das circunstâncias. Agora veja como é os nossos dias, irmãos. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, naquela canção, Senhor, me dá a minha bênção para depois subir. E quando o Senhor diz não? As pessoas às vezes recebem uma bênção, irmãos. Eu oro por um emprego, o Senhor abre uma porta. Na semana seguinte eu começo a faltar à igreja. Por quê? Porque agora eu estou cansado, estou trabalhando, não dá para frequentar a igreja do jeito que eu gostaria. E é até uma desculpa razoável. Mas veja, irmãos, que aquilo que vai dominando o teu coração vai te impedindo de crescer em Cristo Jesus. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, vamos para frente, porque aí nós vamos falar de mim mesmo, fatores internos. Jesus pode nos libertar das nossas crises. Jesus pode nos libertar dos nossos desejos, daquelas questões que nós dizemos, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais te amar, eu não vou mais querer estar ao teu lado. Jesus pode nos libertar, irmãos, dos nossos problemas de saúde, os desafios situacionais que nós vivemos, uma crise dentro de casa, uma briga, um problema familiar, um problema na escola, um problema no trabalho. Jesus, irmãos, pode nos dar libertação. Mas essa libertação não está, irmãos, amarrada à resposta que nós temos na nossa mente. Essa resposta vem do Senhor para nós, quando Ele diz, olha, você tem me pedido isso, mas como o seu coração está em mim, eu vou te responder trazendo não só satisfação, não só uma proximidade comigo, como eu vou te acrescentar ainda mais. Você conhece pessoas que entraram na igreja, meu irmão, buscando cura. Mas essas pessoas não encontraram, às vezes, aquela cura, elas encontraram a cura da alma. E aí você vê pessoas que estão lutando, estão passando por dificuldades, mas eles são aqueles que cantam assim, ainda que não seja como eu quero, Jesus é o meu Senhor e isso me garante paz, a paz que ninguém conhece. Essa foi a oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a videira não floresça, que nos campos não haja um mantimento, que não haja gado no pasto, mas todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Meus irmãos, nós conhecemos crentes assim nos nossos dias? Nós conhecemos pessoas, irmãos, que estão dizendo, olha, lá em casa a situação está crítica, mas eu não abro mão de estar com o Senhor. Esses são aqueles, irmãos, que têm experimentado, dia após dia, o cuidado de Deus, sendo livrados dessas questões de ter algo que vai sendo idolatrado no seu coração. Interessante que na galeria dos heróis da fé você vê isso também
ilustrado. Hebreus capítulo 11 vai falar de homens do Antigo Testamento, cada um deles vivendo uma situação. No entanto, o autor aos Hebreus, ele diz exatamente o seguinte, que aqueles homens morreram sem ver a promessa cumprida nas suas vidas. Eles ansiavam, eles olhavam para frente, eles pregaram. E a Bíblia diz, irmãos, coisas terríveis que aconteceu com eles. No entanto, o autor diz, homens dos quais o mundo não era digno. Por que o mundo não era digno? Porque nos seus corações havia o nome de Jesus. Não havia apenas a questão de serem abençoados. Eles criam na bênção, mas acima disso criam no Senhor. Aonde que eu quero chegar com isso, meu irmão? É que às vezes, se nós desenvolvemos uma questão utilitarista com Jesus, Senhor, eu só vou andar contigo se o Senhor me entregar tal coisa. Irmãos, nós não aprendemos os ensinos de Jesus. Nós não aprendemos o caráter de Jesus. Nós não aprendemos a questão da graça dele. Não aprendemos a perdoar as pessoas. Não aprendemos a ter paciência com os outros. Porque isso só vem, irmãos, quando a gente aprende a liberar, a entregar, a soltar. E mais, nós não aprendemos que Jesus é Senhor das nossas vidas, dono, proprietário, aquele que diz sim e não de uma forma poderosa. Mas Jesus, irmãos, também nos diz que se o Filho vos libertar, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres dos outros. Sou livre de mim, das minhas questões internas, mas eu sou livre também das questões externas. Quantas vezes, meus irmãos, os cristãos não são vítimas de acusações por onde eles passam? Quantas vezes nós vemos as pessoas taxarem aqueles que creem no senhorio de Jesus de gente tola, de gente que é movida por manobra de lideranças? Quantas vezes, irmãos, somos cobrados? Aconteceu um desastre, cadê Deus nessa hora? Aconteceu um problema no lugar, aonde que estava esse seu Deus? Irmãos, quantas vezes nós vemos a esperança desse mundo sendo jogada em tantas coisas, e às vezes quando nós entramos dizendo, olha, a palavra do Senhor não ensina assim, aí as pessoas dizem, você é retrógrado, você ainda acredita nisso, você ainda está lá atrás, ou então você é alguém que é um fundamentalista, você só enxerga as coisas de modo fechado, você não tem a mente aberta. Mas aonde que entra Jesus para trazer libertação disso? O espírito daqueles dias, irmãos, em que Jesus falava com aqueles fariseus, era exatamente isso. Por que você faz tais sinais? Em nome de quem? E Jesus dizia, em nome daquele que me enviou, meu Pai. Jesus em modo nenhum abriu mão, irmãos, de ter a autoridade do Senhor mostrada, revelada, garantida. Agora hoje, nos nossos dias, irmãos, o que nós vemos no meio cristão, e muitas vezes no meio evangélico, é a questão de ver, olha, o mundo está andando para esse lado, se a gente não andar para cá, a gente vai ficar pelo caminho. E esse medo não só paira nas igrejas, irmãos, como nós vemos lideranças e mais lideranças andando atrás do espírito desse mundo. Basta você ligar sua televisão, você vai ver um grande líder mundial de uma denominação dita cristã que hoje tem feito vários e vários discursos tentando atenuar a palavra de Deus para as pessoas. E tem se tornado um superstar nos nossos dias. Mas quando você vê outros líderes que dizem, olha, eu fecho com o Senhor e não abro mão, muitas vezes até o próprio povo do Senhor lhes vira as costas. O espírito desse mundo, irmãos, diz que nós devemos crescer financeiramente. E nós vemos muitos líderes cristãos batendo em cima dessa tecla para a igreja. O espírito desse mundo diz que você não pode ter problemas, você nasceu para ser feliz. E essa é uma frase que é dita, proclamada dentro das igrejas. O espírito desse mundo diz, irmãos, que talvez essa questão de Jesus voltar vai ficar muito distante, então vamos viver a vida enquanto é tempo, carpe diem.
Mas a palavra do Senhor não diz carpe diem. A palavra do Senhor diz: vigiai, porque vem a hora e o momento em que vocês não sabem, e o Senhor vai voltar como um ladrão à noite. E aí, irmãos, eu vou vendo que quanto mais eu deixo Jesus se assenhorar da minha vida, tanto mais eu vou frequentar essas acusações, mas o poder do Espírito Santo do Senhor vai me garantindo, de fato, uma vida no meio desse mundo que seja marcada pela diferença, mas marcada pela graça do Senhor. Assim como você ouviu falar de Abraão, a igreja de Atos era uma igreja assim. Irmãos, os dias do Senhor eram dias parecidos com o nosso na questão de que alguém vê o seguinte: olha, se eu só tenho alguma coisa, eu não vou dividir com ninguém. É para mim primeiro, para minha casa primeiro. Mas quando você lê Atos 2, 42 a 47, você vai ver um povo que fala assim: olha, eles repartiam o pão com as pessoas. E aí vai a pergunta: será que eles repartiam porque eles tinham muito pão? Será que eles repartiam porque não vai fazer falta, vamos entregar para as pessoas? Irmãos, era uma igreja que tinha simpatia do povo. Será que eles eram simpáticos com o povo porque eles falavam aquilo que o povo gostava de ouvir? A igreja de Atos, irmãos, deveria trazer para nós essas perguntas hoje. Por que que eles doavam as suas posses? Nos nossos dias, quando nós temos desafios à nossa frente, o que vem em primeiro lugar no nosso coração? Eu louvo a Deus, irmãos, pela atitude da nossa igreja nessas questões. Louvo realmente assim com o coração e com a boca cheia. Porque aqui nesse lugar, irmãos, nós temos visto e não só visto, mas nós temos tido a oportunidade de vivenciar a questão de ser gracioso com as pessoas. Mas eu queria te chamar a atenção para você ver o que tem sido o espírito dos nossos dias. A igreja de Atos doava. A igreja de Atos mostrava que o mais importante, como diz o capítulo 3, da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. Uma somente, uma semente, que era Jesus na vida daqueles irmãos. E aí, irmãos, eu gostaria de encerrar essa palavra te pedindo para ler alguns textos bíblicos comigo. Alguns textos que são chavões no meio evangélico hoje em dia, mas que vão mostrar um homem que de fato experimentava e a cada dia experimentava mais a questão de ser livre e liberto em Cristo. Abra aí comigo, Filipenses capítulo 4, de 11 a 13. Às vezes nós lemos o final desse texto. O homem é Paulo. Paulo está agradecendo aos irmãos de Filipos pelas ofertas, pelo cuidado que eles tinham tido com ele. Mas olha só o que ele diz, Filipenses 4, a partir do versículo 11. Vou ler o 10 também. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Eles tinham enviado ofertas para o apóstolo, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isso não por causa, o que está escrito aí? Da pobreza. Gente que não podia contribuir como a gente imagina que alguém tenha que poder hoje para poder contribuir com alguma coisa. Mas aí Paulo diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O outro versículo você conhece, vamos dizer juntos? Tudo. Quando alguém tem Jesus no centro da sua vida, ele pode passar por escassez. Mas ele não é aquele que diz assim, Senhor, se não tiver comida na mesa amanhã, eu não te sirvo mais.
Ele é aquele que diz: Senhor, se amanhã não tiver o pão, que o Senhor me sustente pela tua graça. E quantos de nós, irmãos, não conhecemos testemunhos e testemunhas de pessoas que vêm até nós dizendo: tinha acabado tudo quando chegou o irmão fulano de tal e me abençoou. O mesmo Paulo, irmãos, é aquele que escreve em 2 Coríntios 12, 10, aquela expressão que você também conhece bem: quando sou fraco, então é que sou forte. Era uma doença física. Pediu 3 vezes para que o Senhor o curasse. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. E o último texto eu quero pedir a você que nós leiamos juntos. Romanos, capítulo 8. Também uma expressão que você conhece muito. Romanos 8, a partir de 31 eu quero ler para você, e você pensa agora em alguém que às vezes passa por lutas, passa por dificuldades, passa apertos de todas as formas. Não estou falando de dinheiro, irmãos, estou falando de muito mais coisas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quero ler com você então 37. Vamos juntos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meu irmão, eu quero encerrar essa palavra te convidando a pensar no espírito que tem sido o espírito desses nossos dias. Às vezes nós não entendemos, irmãos, o que nos traz tanto desânimo. Mas a realidade é que às vezes nós colocamos Jesus simplesmente como aquele que resolve problemas. Quero te lembrar que Jesus é uma pessoa. E assim como você, marido, quer ter a sua esposa cada vez mais, e você se dedica fazendo o melhor para ela, presenteando, cuidando, assim como você, mulher, quer cada vez mais ter na sua casa o cuidado, assim como você, pai, mãe, você educa e quer ver seu filho bem cuidado, bem tratado, cheiroso, bonito. Jesus é uma pessoa. E quando nós entramos na casa do Senhor, antes de que a gente vá pedir qualquer coisa, o melhor é dizer: Jesus, eu vim para te adorar. Vim, Senhor, para trazer renovo no meu coração. Eu vim, Senhor, para te dizer que não importa se venha fome, nudez, perigo ou espada, mas o Senhor é o dono da minha vida. Eu vim, Senhor, para te dizer que cada vez mais eu quero aprender a te amar para que a minha adoração seja algo natural, independente do que vai acontecer. Isso, meu irmão, é de fato experimentar liberdade no Filho de Deus. Quero te dizer, meu amado, que muitas vezes nós temos visto pessoas que estão empoeiradas na fé porque perderam a noção de colocar novos desafios para si. Mas quais são esses desafios? O maior desafio que nós podemos querer ter nos nossos dias, irmãos, é permanecer fiéis num tempo em que as pessoas estão cada vez mais agarradas a coisas, a ter coisas. E eu queria orar, encerrando esse momento. Queria te dizer, meu irmão, que Deus tem me ensinado a cada dia, mesmo em situações que a gente fala assim: Senhor, agora não dá mais. Aí o Senhor vem e diz assim: será que não dá?
E aí a gente se lembra que Jesus deixou a maior promessa para cada um de nós quando Ele mandou que nós vivêssemos seu reino. Ele diz assim: eu estarei com você todos os dias. E às vezes a gente se esquece, irmãos, que todos os dias Jesus vem nos visitar. Todos os dias. Só que nem sempre a gente abre a porta. Às vezes a gente está ocupado demais, buscando coisas. E Jesus está ali. Deixa eu participar. Deixa eu ir junto. Vamos vencer essa juntos. Talvez você entrou nessa noite aqui pedindo uma palavra para um problema. E aí você ouviu alguma coisa completamente diferente. Será que não é hora de pararmos e pensar? Quantas pessoas nós convivemos aí, irmãos? Quantos crentes? É tempo de nós salgarmos o meio evangélico também. Para que a gente possa, de fato, celebrar a vida com Jesus e celebrar Jesus. E não apenas celebrar as coisas que Jesus faz. Baixe sua cabeça, vamos orar. Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra, Pai, é sobrenatural, Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque nos dias do Senhor, nos dias que o Senhor andava sobre a terra, cada pessoa que vinha até o Senhor tinha uma necessidade. E o Senhor contemplava as necessidades, mas o Senhor mostrava o que havia no seu coração. E, ó Deus, nos nossos dias, quantas necessidades nós temos, Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque muitas e muitas e muitas vezes o Senhor nos tem dado milagres. O Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem nos poupado de coisas terríveis. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a perceber, ó Deus, que atrás dos sinais, atrás das grandes maravilhas está o Senhor, uma pessoa. E assim como o Senhor vinha, ó Deus, no jardim, na viração do dia para estar com Adão, o Senhor vem todos os dias, ó Deus, para que a gente possa se relacionar, conversar, desenvolver uma amizade, desenvolver, ó Deus, uma relação de servo e de Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe como igreja, para que nós, ó Deus, venhamos a desfrutar os momentos de prazer que nós podemos ter com o Senhor, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, têm tudo, mas não têm nada, porque estão sempre, ó Deus, lutando para ter mais. Pessoas que estão sendo escravas, ó Deus, às vezes da beleza, às vezes, ó Deus, pessoas que estão vivendo em função de outras pessoas e não conhecem um prazer de descanso. Pessoas correndo atrás de dinheiro, de cargo, de fama. Senhor, eu quero te pedir, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para isso tudo e ver que isso tudo são ferramentas, são acessórios. Mas o verdadeiro prazer e a verdadeira vida está em te conhecer a cada dia, Pai. Caminha conosco, ó Deus, por favor, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a viver um evangelho que seja aquele que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor.